Salve Maria Santíssima. Meus irmãos, nós devemos ter um coração filial para com o Santo Padre. Nós que somos católicos e devemos ter gratidão por nascermos em um país católico, com todas as dificuldades, com toda a fragilidade, né, dessa vivência da fé, mas nascemos em um país onde nós temos a liberdade de vivermos a fé. Então, por isso a nossa gratidão. Santo Afonso nos fala que a gente deve ser muito grato por nascer em um país e também aqueles que tiveram a graça de nascer já dentro da fé católica e depois foram inseridos pelo batismo, claro, né? Mas nasceram nesse contexto familiar que ajudou e favoreceu. E aqueles também que não nasceram nesse contexto, mas foram abraçando a fé. Por isso nós devemos ter um profundo amor pelo Santo Padre, seja ele quem for. Os que já passaram, o atual o Santo Padre Papa Francisco, os que virão, um profundo amor, uma profunda oração por eles, uma gratidão, um louvor ao Senhor pela vida e oferta do nosso querido Papa Francisco e dos demais papas que passaram e aqueles que virão com a graça de Deus. Nós, infelizmente, ao longo dos séculos, vemos tantas pessoas atacarem o Papa, chamar o Papa de besta-fera, aí diz que a besta-fera era o Papa João Paulo II, São João Paulo, depois disse que era o Papa Bento XVI, depois agora dizem, ficam blasfemando contra o Papa Francisco e blasfemam dizendo que ele é o anticristo, e nós devemos ter cuidado porque muitas vezes nós caímos nessa onda com um pensamento protestante, com um pensamento... Não é que todo protestante faça isso, não estou dizendo isso. Mas, infelizmente, muitos fazem isso. E muitos católicos, em nome de serem ortodoxos e de serem fiéis à fé, acabam blasfemando e desrespeitando o Papa. Isso é triste, isso é vergonhoso. Pelos sacerdotes nós devemos rezar, fazer jejum, penitência, ajudá-los. Imagina falar mal de um bispo, falar mal do nosso querido Papa, né? Devemos ter cuidado com isso. Então, a gente precisa ter esse coração filial, este coração que tem essa reverência, essa paixão, no sentido bom da palavra, né? Essa devoção, né? O padre William Faber vai falar das três presenças visíveis de Jesus Cristo. Ele vai falar dos idosos, das crianças e dos pobres. E quando ele fala dos idosos, ele vai colocar muito a pessoa do Papa, essa presença visível, real. Quando falo real, assim, no sentido, não no mesmo sentido da Eucaristia, né? Não nesse mesmo sentido. Claro que há diferença, isso vocês sabem. Mas essa presença do doce Cristo na Terra, como falava Santa Catarina de Sena, chamava o Papa do doce Cristo aqui na Terra. Santa Joana d'Arc chamava Papa e o Cristo, e Cristo e a Igreja são um só, no sentido dessa unidade de coração. Então nós devemos ter essa postura orante, essa postura de gratidão, de louvor, de filhos que oram pelo seu Pai espiritual. Então tenhamos cuidado, porque em épocas como essa, onde o acesso à informação e à desinformação são enormes, a gente pode confundir alho com bugalho e misturar tudo. E se achar mais católico do que o Papa, do que os padres, do que os bispos, do que as nossas autoridades. Devemos amar, devemos rezar por eles. Esse amor não fala apenas de sentimento, mas é um amor sacrificial. Era isso que os santos faziam. Quando os santos sabiam que algum padre ou alguém consagrado a Deus estava em pecado grave e correndo perigo de morrer e perder a salvação eterna, de se perder eternamente no inferno, eles se sacrificavam, jejuavam e se ofertavam pela conversão daquele religioso, daquele padre, daquela autoridade. Eles não saíam fofocando, mentindo, se achando melhor do que as suas autoridades e do que aqueles que, de fato, foi confiado o pastoreio do povo de Deus. A gente sabe que passamos tempos difíceis,
mas não é falando mal, não é blasfemando, não é se colocando como soberbo que a gente vai ter frutos. Os frutos disso, dessas posturas soberba, invejosa, essa postura de calúnia, essa postura até mesmo de falar coisas que a gente acha que deve ser falado, mas deve ser feito numa postura firme, caridosa e humilde. A firmeza e a caridade não estão separadas, né? A firmeza e a caridade estão juntas. A gente deve ter claro isso. Infelizmente hoje a gente confunde muito o amor, sentimento, com a verdadeira caridade. Às vezes, quando eu estou sendo caridoso, ou você, nem sempre a gente tem um sentimento de amor, mas a gente tem uma caridade, porque a caridade verdadeira é desejar o céu para o outro, desejar que um dia ele contemple para sempre a face de Deus, que ele seja feliz para sempre. Então, essa é a verdadeira caridade. Não é caridade quando nós vemos uma pessoa caminhando para a perdição e a gente simplesmente cruza os braços. Isso é falta de amor, isso é falta de caridade. Às vezes, exortar alguém, ser duro, de forma educada, mas duro, firme, sabendo como chegar, quando chegar e como chegar, isso é um ato de caridade, pensando no bem da pessoa, e não em humilhá-la, e aniquilá-la, em se exibir. Não é isso. A caridade verdadeira pensa na salvação do outro, no bem maior, no bem supremo para a vida daquela pessoa, que é estar com o próprio Deus. Então, que a gente possa ser iluminado, que o Senhor nos encha cada vez mais da verdadeira caridade, da verdadeira fé e da verdadeira esperança. Que essas virtudes possam ser cultivadas, possam crescer cada vez mais em nós e possam dar frutos de vida eterna. Eu indico esse livro para você do Padre Júlio Maria, o Cristo, Papa e a Igreja. Propague essa live, vamos divulgar, vamos evangelizar com força. Um abraço para todos.